Agora a gente vai ver a parte de validação de dados. A parte de validação de dados, basicamente, ela tem a função de evitar que a gente tenha uma base com o mesmo assunto, uma mesma palavra, ou, enfim, digitado de maneiras diferentes, com espaço, sem espaço, com S, sem S, com acento, sem acento. Então, por exemplo, na coluna AQ, por exemplo, a gente tem duas informações, não oscilou e oscilou. E muitas vezes essas informações, elas poderiam, caso elas tivessem sido digitadas, elas poderiam estar não oscilou com 2 S, não oscilou, poderia estar com L, poderia estar um oscilou com espaço, enfim. E para evitar isso, geralmente a gente cria uma tabela, geralmente com as duas informações que a gente gostaria de inserir a validação de dados. Então, só para exemplificar aqui, vou imaginar que eu tenha criado uma tabela, poderia ter 2, 3, 5, 10, quantas informações eu quisesse. Então, vamos imaginar, vou até acrescentar mais uma informação aqui, por exemplo, em análise. Então, vamos imaginar que nesta minha coluna aqui, eu quisesse que entrasse apenas essas 3 informações, exatamente da maneira que elas estão escritas aqui. Então, para isso, eu precisaria, por exemplo, eu vou apagar a informação aqui para ficar mais claro. Então, vamos imaginar que nessa coluna eu pudesse entrar apenas com essas 3 informações. Uma maneira que a gente tem para a gente poder travar essa informação é com a validação de dados. Então, para isso, a gente entra com a opção de dados, vem aqui nessa opção validação de dados, clica nessa opção, vem validação de dados. Aqui na aba configurações, a gente clica na opção permitir, escolhe lista e dentro da opção de fonte, onde a gente determina qual que é a fonte que a gente quer como referência, a gente marca, exceto o cabeçalho, a gente marca quais são as palavras que a gente quer que entre na nossa validação e clica em OK. Só que como eu inseri minha validação apenas na primeira célula, para que ela também disponibilize essa mesma caixinha para as outras, eu preciso copiar essa validação para as outras. Então, o que eu faço? Eu vou marcar, por exemplo, eu vou copiar. Então, eu vou copiar não a informação, eu estou copiando a validação. Então, eu vou copiar e aí eu vou marcar todas as minhas células em branco, das quais eu quero colar mesmo tipo de validação. Então eu marco todas as células, abaixo, da mesma coluna, clico, em colar especial e venho aqui e colo como validação. E aí automaticamente você vê que todas as células agora têm as caixinhas. E dentro das caixinhas de validação você vai ter apenas as informações que você vinculou ali. Então, se eu quiser, por exemplo, escrever Maria na caixinha, ele não vai aceitar, ele não vai permitir. Por quê? Porque exatamente como o nome diz, eu criei uma validação para validar que as informações que eu estou inserindo aqui são apenas informações que estão dentro da minha tabela de validação. E aí, só para reforçar, eu não posso colocar nenhuma informação aqui diferente dessa informação, e eu posso, inclusive, se eu quiser, no momento em que eu coloco uma palavra que não é a palavra que está na minha validação, numa próxima aula a gente vai ver como a gente configurar essa caixa de mensagem para apresentar mensagens, somente mensagens que a gente quer que apresente da maneira que a gente quer, com os dizeres que a gente quer, ok? Então, a gente viu a parte de validação